Carla Zambelli corre um seríssimo risco, hein? Aliás, ao que tudo indica, né, o caminho dela é o caminho da roça, como diriam os mais antigos. E qual é o caminho da roça? Ser condenada por aquele episódio do dia 29 de outubro de 2022, o sábado, antes do domingo, dia 30 do segundo turno, quando ela saca uma arma. A gente tem até o vídeo aí, o Thiago vai colocar no ar pra gente. Nossa, vagabundo! Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Olha, a Carla Zambelli, ó, gente, armada. Ameaçando a pessoa aqui, ó, com a arma. Bom, vocês se lembram desse episódio aí, né? Aliás, os bolsonaristas atribuem a derrota, é claro que é uma versão parcial, enviesada, né? Mas os bolsonaristas atribuem a derrota do Bolsonaro para o Lula por tão pouca diferença, dentre outras coisas, a esse episódio aí. Disseram que o pessoal que estava indeciso ainda, que não era bolsonarista raiz e não estava convencido ainda do que fazer, acabou optando pelo Lula ou não indo votar, né, ao se deparar com essa figura tão simbólica do bolsonarismo, fazendo isso aí em pleno Jardins, 12 horas antes da abertura das urnas, né? Outro episódio, a que eles atribuem a derrota, do Roberto Jefferson, que recebeu a bala, a Polícia Federal, na casa dele no interior do Rio de Janeiro. Enfim, ela pode ser condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Já são 3 votos a favor da condenação, com mais 3 já era para Carla Zambelli. Plenário virtual, os ministros podem depositar o voto até semana que vem. 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto e perda do mandato. Aí nós teremos uma discussão séria, não é, Pedroso? Porque a Câmara entende, e o Senado também, o Congresso entende que é prerrogativa dele dizer quem perde o mandato, não perde o mandato, por que perde o mandato. Mas é mais uma porrada ao bolsonarismo radical, né? Eu acho que para os parlamentares que muitas vezes acham que estão acima da lei, é mais um recado. Porque, querendo ou não, foi uma cena bizarra, era uma discussão de rua, né? Foi uma discussão de rua, o agressor, ou quem ela saiu correndo atrás, fez uma... O cara xingou ela estava num restaurante. Chamou ela de espanhola, que eu não entendo até hoje porque essa reação dela tão radical de sair atrás desse indivíduo dentro de uma padaria, onde tinham pessoas que poderiam, de alguma forma, sofrer algum risco, se de repente ela realmente chegasse a atirar, né? Porque tinha uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. O cara estava na rua, correu para dentro da padaria, ela armada, sem nenhum tipo de preparo, porque não vai falar que tem preparo, porque não tem preparo. E o capanga que estava com ela deu um tiro pro alto. Deu no capanga, Jardins, pô. Deu um tiro pro alto. Eu acho que é mais um recado do Supremo, justamente contra essa radicalização da política, né? Ela acaba também virando exemplo, né? Que a política, na discussão do dia a dia, né? De você não concordar com um, com o outro, é na discussão das palavras, né? Das ideias. E não para violência de fato, a violência de agressão, mesmo que não fosse de armas, uma agressão na porrada, sair, né? Rolar no chão e dar tiro. Isso não é fazer política, isso é bang bang, isso é algo que a política não deve tolerar. Por isso que eu acho que também o Congresso deve pensar de forma... Eu acho que o Hugo Mota já deu alguns recados que não vai aceitar esse tipo de política, né? O Hugo Mota tem sido firme, né? Não quer mais aquela bagunça que nós vimos há tempos atrás, né? Eu acho que ele já está com uma postura diferente. Teve o caso do Gustavo Gaia. Ele tá com uma postura. Teve aquele dia que começaram a fazer aquela bagunça no Congresso, eu não lembro por conta de qual tema, né? Mas ele deixou a mesa e colocou alguém no lugar dele, virou uma bagunça lá e ele reagiu e tal. Mas eu acho que a política tem que... A gente pode ter lados, mas a gente tem que entender os contrários e respeitar suas ideias. E aí, professor Gustavo Macedo, é um recado para o radicalismo?
Agora, ela pode servir como recado para o radicalismo, porque o sim. Supremo quer caçar o mandato dela, né? Aí a discussão que se estabelece é se é uma pena justa para o crime que ela cometeu. Posso só Claro. fazer? Você falou do negócio do Gustavo, e a gente está falando, você falou do Congresso. O Gustavo corre risco de... Gustavo Gayer, né? Isso, risco de perder o mandato justamente pelo Congresso, por coisa que a política não aceita, né? Por uma agressão verbal que passou do limite. Ele sugeriu ali um trissal entre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o Lindbergh Farias, que é deputado e namorado da Gleisi Hoffmann, naquele episódio em que o Lula foi machista com a Gleisi Então, Hoffmann. o próprio Congresso está reagindo a esse tipo... Então, mas aí é um julgamento político, né? Não, mas eu sei, mas está reagindo. Agora, então... Está pondo limites. Está prometendo reagir, né? Eu sei, mas está como pondo limites. o Davi Alcolumbre prometeu reagir ao senador que disse que teve vontade de enforcar a Marina Silva, etc e tal, né? Então... Mas está tentando impor limites. Sim, está tentando impor um limite. A minha dúvida é a seguinte... Quando vem o Supremo de fora e diz o seguinte, essa deputada vai perder um mandato que ela ainda não tinha, porque esse mandato começou no dia 1º de janeiro de 2023, certo? Sim. O crime é do dia 29 de outubro de 2022. Então, porte ilegal de arma, ela perde um mandato que ela ainda não tinha. A minha dúvida é se do ponto de vista jurídico, eu não sou advogado, evidentemente, acho que nem o senhor ou é. Não. Então, aí fica difícil, né? A gente não tem como saber se, do ponto de vista jurídico, é uma pena adequada tirar o mandato de uma parlamentar, seja ela quem for, por um crime de porte ilegal de arma cometido antes deste mandato, porque ela era deputada em 2022, mas era outro mandato, né? O mandato se renova no dia 1º de janeiro de 2023. Então eu não sei se a emenda não pode sair pior do que o soneto, né? Usar a Carla Zambelli para dar exemplo, mas no final das contas ser autoritário e passar por cima de outro poder, no caso o Congresso. Enfim, é uma questão para se pensar aí. Com certeza. E a gente tem que observar de perto o que vai acontecer, porque o que tem agora é essa queda de braço entre o STF e o Congresso, nesse protagonismo de quem que vai acabar servindo como esse poder regulador desses excessos, dessas radicalizações. E obviamente que, a depender da maneira como o STF tomar uma decisão em relação a Carla, isso pode sair o tiro pela culatra, como você falou, porque pode servir de munição para um bolsonarismo radical, uma radicalização dos dois lados, né? Então, de repente, de falar de um protagonismo do judiciário para tomar decisões que são competências do Congresso Nacional. Eu acho que o caso dela é um caso que me parece que é um caso um pouco perdido, porque ela mesma já foi um pouco abandonada pelo bolsonarismo, que, como o Wilson colocou, algumas pessoas atribuem a ela um pouco da derrota, então ela foi, nesse sentido, descartada politicamente. Nesse momento, né, a atuação política dela é uma atuação pífia do ponto de vista de holofote, de repercussão dentro das bases bolsonaristas. Há uma tentativa de afastamento, porque entendem que a figura dela contamina, né, outras iniciativas políticas. Então, provavelmente, ela vai ser o boi de piranha, né? Vão sacrificá-la para tentar transmitir uma mensagem de que eles não são a favor dessa violência na época das eleições. Mas só um adendo também, que muitas vezes a gente fala que o Supremo atravessa o seu espaço, né? Nesse caso da Zambelli, como ela tem foro privilegiado, o Supremo que tem que julgar essa questão. Então não, ele pode julgar e punir criminalmente. Isso. A minha dúvida é se ele pode determinar a perda do mandato. Essa é uma dúvida. Eu não... Como tá no espaço jurídico de decisão deles, não acho que ele não possa. Mas a perda do mandato, eu não sei. E eu tenho dúvidas também se é uma pena equivalente ao crime cometido, porque a imagem é chocante. Sim. Evidentemente que é chocante, né? Agora, porque, por exemplo, o deputado acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle tem mandato. Ele não perdeu o mandato, o Chiquinho Brazão. Mas porque entende? O Congresso não aceitou, não foi? O Congresso ainda não cassou. Isso. Aí é uma cobrança que a gente deve fazer ao Congresso. Então, aí você pega a Carla Zambelli... Mas Carla Zambelli... Então, mas a Carla Zambelli vai no mesmo caminho
Do Chiquinho Brazão. Se o Congresso achar que não tem que caçar, Então, não mas vai aí ser quem. caçado. Aí, então, Não é? então, mas a minha dúvida é a seguinte: se o Supremo determinar que a Carla Zambelli perde o mandato, ela está sem mandato. A Câmara vai ter de recorrer. Mas o Chiquinho Brazão também não perdeu o mandato e a Câmara O Chiquinho segurou? Brazão ainda não foi punido Pela Câmara. pela Câmara. E se a Então, o Zambelli mandato. também não for caçada pela Câmara, ela vai continuar com o mandato, não é o mesmo caminho? Isso que eu tô te falando. Não vai acontecer o mesmo roteiro? Então, mas o Chiquinho Brazão não foi condenado à perda de mandato. Ah, não? Não, ainda não. Quem está no lugar dele é um suplente, né? Entende? É porque ele está preso, né? Exato. Ele não pode exercer o mandato. Mas se ele for solto amanhã, ele restabelece o mandato. Bom, a gente está acostumado com a política e com o judiciário brasileiro, né? Então, que pode ser que saia qualquer coisa nova, qualquer Exatamente. novidade. Ou nada Principalmente quando a gente está falando aí de um embate entre dois atores que são puramente políticos, como o STF e o próprio Congresso, que com certeza tem força para eventualmente se impor sobre o STF. O que eu acho que o que a gente vai assistir um pouco é uma disputa para saber quem que vai condenar ela. Eu acho que ela vai ser condenada, na minha avaliação, isso vai acontecer. Tá com jeito, Mas agora eu acho que vai ser uma disputa para saber quem que ganha mais politicamente ao tomar o protagonismo de condenar a Carla Zambelli. Se a gente de repente vê o próprio Hugo Mota tomando a iniciativa para ele se colocar como um novo xerife que está botando ordem na casa, ou se eventualmente ele cede e fala, não, faço vista grossa a decisão do STF, a gente acata, não tem problema, passa aqui por uma comissão de ética interna, a gente referenda a perda do mandato e tal, sem muito alarde, porque tem isso também, né? O quanto de alarde o Congresso vai querer fazer em relação a isso. Acho que vai ser uma questão de quem que vai assumir o protagonismo da cassação eventual dela. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.